Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava para cumprimentar o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Francisco Ari e dizer que a Caixa tem, obviamente, um papel determinante no quadro da crise que enfrentamos, não apenas pela circunstância de ser um banco de grandes dimensões, mas pela óbvia circunstância de se tratar de um banco público e, por via disso, os portugueses, obviamente, esperarem que a Caixa tenha uma postura irrepreensível com os seus clientes, de transparência, de clareza, de cumprimento do rigor das regras a que está vinculada, mas que faça um esforço suplementar para acudir às necessidades da economia portuguesa, de modo a proteger o emprego, salvaguardar as empresas e garantir a todos uma perspectiva de futuro que nestes dias tão incertos, por vezes a desesperança toma conta de muitos de nós. Eu queria assinalar uma circunstância que creio do maior relevo. É muito importante que haja hoje liquidez e é muito importante o rácio de transformação que a Caixa possa atingir para apoiar a economia portuguesa. Não apenas as empresas de maior dimensão, como assinalou que é a tradição da Caixa, mas também as micro e pequenas empresas, um tecido mais desprotegido, com menores condições de ter capacidade de responder à crise e, por via disso, mais exposto a todas estas circunstâncias. Ora, as questões que eu lhe queria colocar são, creio eu, relativamente simples. O perfil da economia portuguesa conduz a que a economia tenha um grau de exposição a determinados setores. Há setores que a expectativa é que venham a recuperar tardiamente. O caso do turismo, alojamento e restauração e setores conexos é um caso paradigmático. E, por via disso, eu queria saber, no quadro de apoios que a Caixa está a disponibilizar, se, na análise de risco que se vem a fazer, isto se tem ou não em consideração. Porquê? Porque, se de facto estamos perante uma crise que é, por princípio, uma crise de liquidez, obviamente que o fator tempo pode transformar uma crise de liquidez numa crise de solvabilidade. E, portanto, setores que tenham perspectivas de prosperar têm o fator tempo como um aspecto absolutamente crítico da preservação do emprego e da atividade económica. E, por via disso, eu queria saber se a Caixa tem essa circunstância em consideração e se entende que faça isso pode apoiar aqueles que, nesta circunstância, porventura, têm uma posição mais frágil, ainda que seja possível ter rentabilidade no futuro e gerar cash flows para assegurar o cumprimento das suas obrigações. Outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com os spreads e com os níveis de rentabilidade. Eu gostava que detalhasse essa questão para ela ficar clara e para se dissiparem quaisquer dúvidas que muitas vezes são esgrimidas deste ponto de vista, e também saber se, no âmbito das linhas que estão disponíveis, sabendo que as linhas que foram tornadas públicas agora são ligeiramente mais favoráveis que aquelas que foram tornadas públicas numa primeira fase, se é possível uma empresa fazer migrar para essas linhas, se isso eventualmente permitir redução de custos. Outra questão é a que se refere às moratórias. Vamos imaginar, e creio que sim, que se verifica um pedido de volume muito elevado, e se esse pedido der entrada, e se não houver decisão até ao vencimento da prestação, a decisão futura vai ser represtinada ao momento original, ou seja, se o cliente, nesta circunstância, não fica prejudicado. Outra questão que eu creio que a Caixa Geral de Depósitos pode dar um contributo tem a ver com as circunstâncias de se dizer, e temos ouvido muito isso, até os grupos parlamentares recebido muitas queixas nesse sentido, que os processos são excessivamente burocráticos, seja pela circunstância de pedir determinada informação, de que forma é que era possível aligeirar estes processos sem, todavia, comprometer o rigor na análise de risco. Porque, obviamente, como disse bem,
Isto não se trata de dar dinheiro, trata-se de emprestar dinheiro e, por via disso, têm que se cumprir obrigações mínimas, sob pena de colocarmos em causa o Banco Público e aí, porventura, arranjarmos um problema de uma magnitude maior do que aquele que neste momento já enfrentamos. E, por último, a questão que eu queria colocar são mais duas, que é a seguinte: como é que está a atuar a Caixa Geral de Depósitos no caso do SPER e de casos em que haja incidentes pontuais de não cumprimento de obrigações, se porventura consegue enquadrar de alguma forma esses clientes, por um lado, e por outro lado, eu creio que ontem o Banco Santander Tota, salvo erro, posso estar enganado, não sei se foi o Santander Tota, prestou informação, por exemplo, que na concessão de crédito, fora do regime das linhas Covid-19, mantinha as mesmas condições já fixadas antes da crise. E a questão que eu formulo é se a Caixa Geral de Depósitos, para aqueles que não são Covid e continuam a sua atividade, utiliza esta mesma prática e, se por via disso, salvaguarda as condições que estavam vigentes e se tem condições, obviamente, para o fazer. Muito obrigado.